converso com o professor Dério Champlin. Eu sempre fico na dúvida se eu falo certo a sua palavra, mas todo mundo, seu nome, mas você fala que todo mundo fala tudo, então tá tudo certo. Não, qualquer jeito. Qualquer jeito tá bom, né? Tá bom. Mas eu acho que eu tô aprendendo. Sim, senhora. O professor é antropólogo. Quem assiste o programa, ele já foi várias vezes no Tudo de Bom. Ele é especialista em sonhos, mas é muito mais que isso. Ele é um estudioso mesmo da física quântica e de tudo aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, né, e decifrar, mas o que a gente sente muito, o que a nossa alma sente, o nosso coração, o nosso fígado, o nosso estômago, o nosso intestino, tudo isso. Todos os nossos pensamentos refletem nos nossos órgãos ou o contrário. Existe toda uma linha de estudos hoje que é razoavelmente recente do ponto de vista ocidental, mas que os orientais já falam há milênios, que o que você pensa é o que você é. Portanto, o que você sente é o que você se torna. E sentimentos negativos, pensamentos ruins, se transformam no corpo em resultados negativos do ponto de vista da saúde emocional e física. Então a gente tem como obrigação para a gente estar sempre patrulhando as emoções que a gente tem, os pensamentos que a gente tem, para que a gente possa ter uma vida integrativa, uma vida emocional mais saudável. Uhum. Porque filtra e se transforma e afeta inclusive a genética da gente. E hoje a gente está aqui no consultório dele, saímos do estúdio, viemos aqui, é aqui que ele atende, porque ele tem uma terapia também diferente, né? Você trabalha com os seus pacientes de uma forma diferente também. São terapias mais curtas, né? Mais pontuais, e você tem técnicas, e eu falo isso porque eu já fiz algumas, que são muito eficazes, assim, são muito rápidas e justamente com pontos do nosso corpo que você consegue desbloquear junto com conversas, com os pensamentos, com uma direção que você nos dá, que a gente consegue ter uma percepção maior daquilo, trazer aquele problema para o tamanho dele, de repente, né? Porque a gente às vezes cresce. Exagera muito. Coisas lá de trás que vem para agora e você fala, não era nada. Né? Ou realmente era, então eu olho diferente, mas tenho que solucionar, e só quem soluciona sou eu mesma. Exatamente. E em pontos do nosso corpo, né? É uma técnica que agora está até se disseminando bem pelo mundo. Ela é derivada de uma outra técnica. Essa que eu uso chama técnica de liberdade emocional. Uhum. Ela deriva de uma técnica um pouco mais antiga, conhecida como terapia de campo de pensamento. Uhum. Mas, fundamentalmente, envolve você localizar pontos do corpo, que são meridianos da tradicional escola chinesa de medicina, e você libera a energia naqueles pontos do corpo enquanto você reprograma as memórias que a pessoa tem. Porque não é incomum a gente perceber e encontrar entre as pessoas que vêm aqui traumas que trazem desde a infância. A infância, do 0 dia aos 7 anos de idade, é muito crucial na formação da personalidade da pessoa. E as coisas que acontecem neste período são importantíssimas. E depois, até os 14 anos, a gente meio que materializa e concretiza aquelas coisas que a gente aprendeu, que se tornou parte do que eu chamo de sistemas de crença, lá na infância. Então, a gente carrega isso para a fase adulta. Às vezes a gente encontra pessoas aqui que têm traumas que vêm de lá dos 5 anos de idade, de lembrar da mãe agredindo por bobagem. E a pessoa carrega aquele ranço. Ou coleguinha, né? Ou bullying, que é muito comum, que a gente encontra muito aqui também, a ideia que a pessoa aos 12, 13 anos na escola sofreu bullying. E que hoje é diagnosticado ou tratado como bullying, mas antigamente, há 30, 40, 50 anos, ninguém sabia disso, era frescura, né? E aí a pessoa carrega esse trauma para a fase adulta. E quando você localiza e reprograma aquela memória e libera a energia que ficou presa por causa dela, porque quando a gente sofre um trauma, o corpo da gente, ele contrai ou retrai e segura uma energia naquele ponto onde ele contraiu. Por exemplo, eu fico bravo, a minha musculatura ela comprime. Em algum lugar do meu corpo essa energia fica presa. Ao trabalhar os meridianos, a gente libera o local onde a energia ficou presa. Mas não basta só você liberar, você tem que reprogramar a memória também. Então a pessoa carrega aquilo desde a infância. E quando você finalmente percebe, é como você falou, um problema que parecia gigante, não é tanto. E de repente não é mais problema algum.
e você convive com aquela memória, você fala, puxa, eu lembro que aquilo aconteceu, mas não mais me afeta porque foi neutralizado. Influenciável, né? Como é influenciável qualquer besteira, né? Pô, é lógico, estou falando besteira, mas nada é besteira. Se te tocou, porque não foi besteira. Porque foi importante né? para você. Porque foi importante para você. Sim. Mas como isso pode sim se tornar pequeno depois de um tempo, você olhando, né, de uma forma diferente para aquilo. Inclusive, uma vez a gente conversou, eu levei até o professor Dério Champlin no Segundas Intenções para falar de dor de amor, que existe, que hoje já é comprovado. Existe, inclusive, problema cardíaco derivado disso. Chama síndrome do coração partido. Caramba! Então, a pessoa, ela tem uma traição, ou ela tem uma rejeição, ou pior ainda, o parceiro de muitos anos morre. E a pessoa efetivamente desenvolve, às vezes temporariamente, normalmente temporariamente, um problema cardíaco derivado daquilo. Né? Uma cardiomiopatia, alguma coisa assim. E gera aquele problema na pessoa e não incomum morre-se de infarto por causa disso. Então é muito mais grave do que a gente pudesse imaginar e muito mais grave do que em qualquer outro momento. Apesar de a palavra em inglês já existir, né? O broken heart, isso já existe há muitos anos, mas o conhecimento que existe a síndrome do coração partido, o broken heart, é bem mais recente. E mostra como as nossas emoções são cruciais para a nossa saúde emocional e física. Se a gente pode morrer por causa de uma traição ou por causa da morte de um parceiro nosso, isso mostra quão influentes são as emoções que a gente sente. E como a gente não pode banalizar nada, Sim. né? Como a gente não pode olhar para o outro, às vezes o outro conta um problema e a gente fala, mas que bobagem isso, por que ele está sentindo desse jeito? Mas se ele está sentindo, aquilo é muito importante para ele, sim, e a gente não é ninguém para julgar, assim como os nossos sentimentos também as outras pessoas, para as outras pessoas pode ser inexplicável, né? Assim, e incompreendido. Então tem que pensar, sentiu é importante, né? Te tocou é importante. Essa é uma das linhas mestras que a gente usa aqui, inclusive, porque eu ouço coisas de clientes que, em princípio, eu penso, puxa, mas como a pessoa pode carregar durante 50 anos da vida uma memória tão ruim, mas tão simples? Porque parece que quando você é mais jovem, você poderia ter resolvido isso. Sim. Mas não é fato. Não. E no outro extremo, por exemplo, eu recebo gente que já sofreu estupro, às vezes mais de uma vez, e que tenha o mesmo nível de dor, que a pessoa que levou um tapa na mão da mãe quando era criança e guardou aquilo como um ranço. Então a ideia é você localizar onde isso aconteceu, do ponto de vista temporal até na vida da pessoa, e reprogramar aquilo lá para tornar menos ofensivo ou menos nocivo para a pessoa. E o professor, ele pede para a gente fazer uma ligação. Quando você pensa em tal coisa, onde dói? É o estômago, é o coração? Exatamente. Porque daí na hora, né, professor? E daí a gente localiza onde a energia ficou presa. E aí fica mais fácil de a gente fazer a liberação pelos princípios da acupressão, né? Que é a acupuntura, mas sem agulha. As agulhas assustam muitas pessoas. Mas quando você propõe fazer o mesmo tratamento usando só a ponta dos dedos... Faz a minha mão, uma das... Por exemplo, isso daqui é um ponto clássico de você apertar para liberar dores. Esse é um ponto clássico. Então, por exemplo, você viria e faria uma pressão mais ou menos desse tipo, um pouco mais forte, um pouco mais fraco, dependendo do que está acontecendo, e você localizaria onde que tem reflexo. Muitas vezes pega o braço todo, vai até o ombro, outras vezes desce pela perna, muitas vezes é pescoço que pega. Mas isso daqui é um ponto clássico. Existem outros pontos, por exemplo, aqui no lado, um pouquinho para cima do cotovelo, no outro lado e no meio do braço. Existem pontos ao longo do braço assim também, que é o que a gente trabalha sem colocar a pessoa na maca. Existem diversos pontos em cabeça, canto de olho, em cima de olho também, onde a gente dá pequenos tapas. Tanto é que a técnica em inglês chama de tapping, que são tapinhas, ponta do karatê e tudo. Enquanto a gente faz esse procedimento, a gente conversa com a pessoa para ela trabalhar com aquelas memórias e neutralizar essas memórias. É claro que parece muito teórico, parece até meio fantasioso para quem nunca passou pelo processo. Mas quando se passa pelo processo, a percepção da excelência do resultado final disso é realmente impressionante. E a gente acaba se bloqueando mesmo, né? E atravancando muitas coisas nas nossas vidas. A gente tem mania de sempre depositar no outro. Não consigo por conta disso, por conta de fulano, de ciclano, porque minha vida é assim ou de outro jeito.
E não, quem atrapalha a nossa vida somos nós mesmos que atrapalhamos, nós mesmos que nos boicotamos, né, segurando sentimentos, amarrando coisas, trazendo coisas. Quando você libera isso, tudo flui, mas é porque você você que constrói a sua vida e seu caminho. Então, é lógico que a gente tem todas essas influências e elas influenciam realmente, né? Mas a gente tem que ser mais forte e tentar entender e desbloquear. Eu poderia ficar aqui conversando um tempão com o professor, mas a gente vai voltar, lógico, conversar aqui ou levar ele no programa, porque tem muitas coisas que a ciência, que a física quântica, ela explica. É científico, Sim, né? Muitas sim, coisas que a centenas de medicina estudos. já entende Centenas também. de estudos. Então, é muito sério. Tem um site, né? Inteligência. Esse é o blog, mas É o blog, relacionado diretamente ao trabalho de terapia, tem um que é o www.suasaudeintegral.com.br. Essa seria referência para estes processos terapêuticos, né? O professor Dério Champ é palestrante. Então sigam ele no Facebook, porque além dele informar sempre no Facebook várias coisas que eu já tirei de pauta, inclusive no programa foram pesquisas dele, ou conhecimento que ele teve e ele divide com a gente, e além do site dele. Enfim, obrigada, professor. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar com vocês.